Olá, como estão, queridos aprendizes do Evangelho da Casa do Cristo? Espero que todos e todas estejam bem, sempre confiando em Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, para que possamos prosseguir na nossa jornada evolutiva, não é? Hoje o nosso encontro, o tema é imortalidade. Imortalidade. Um assunto interessante, não é? Vocês creem em imortalidade? Bom, no dicionário, nós vamos encontrar o termo imortalidade como noção de eternidade, de vida perene, que não morre nunca. Não sabemos exatamente quando o ser humano começou a pensar sobre a sobrevivência após a morte. Porém, a partir do período neolítico, que aconteceu lá entre 12.000 a.C. a 4.000 a.C., nós vamos encontrar alguns vestígios da ideia de sobrevivência depois da morte, por conta assim, dos ornamentos, das armas e dos alimentos que eram deixados pelos familiares perto ali dos mortos. Então isso era um vestígio de que se deixavam essas coisas ali, é porque acreditavam que a vida continuava. Vários dizem que a imortalidade é uma hipótese metafísica. Metafísica é uma palavra de origem grega, que significa o que está para além da física, né? E é uma área da filosofia que busca o conhecimento e a essência das coisas. Então, vários diziam que a imortalidade é uma hipótese metafísica de origem religiosa. Outros tantos dizem não acreditar na existência da alma e entende que morreu, acabou. São os materialistas. Outros ainda acreditam na existência da alma, porém creem que quando se morre, a alma retorna para o todo universal, perdendo então a sua individualidade. Eu deixo de ser eu após a morte, minha alma retorna para o todo, né? Então, a alma de cada um que vai morrendo vai se juntando e formando um todo universal. Perde então a sua individualidade. Tudo aquilo que eu fiz, que eu cresci, que eu vivi, tudo isso é perdido, não é? Como se fosse então uma gota de água caindo no oceano. Aquela gota de água se perde, se mistura com a água do oceano, né? Perde a sua individualidade de gotinha de água e fica ali tudo misturada. Essas pessoas que têm esse tipo de pensamento são os panteístas. E há muitos outros que também creem que a alma vive após a morte, conservando a sua individualidade. Somos aqui, então, um grupo de aprendizes do Evangelho, não é mesmo? Então eu vou dar 2 exemplos que confirmam a existência da alma e da sua individualidade. Não por filósofos ou cientistas, que também muito falaram e pensaram sobre este assunto. Não vamos falar sobre eles, mas vamos aqui citar um exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, então eu vou dizer lá, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A Bíblia utilizada é a de Almeida, revista e corrigida. Sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Isto é um salmo 146, versículo 4, também na Bíblia Almeida, revista e corrigida. No Novo Testamento, vou citar aqui um exemplo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a alma e o corpo, vejam, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, também da Bíblia Almeida, revista e corrigida. Não temais, outro exemplo, não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Antes, temei mais o que pode destruir no Geena, tanto a alma como o corpo. Vamos encontrar isto em Mateus, capítulo 10, versículo 28, e eu utilizei a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. Vamos explicar aqui sobre o que é Geena. Geena se refere ao Vale do Rinom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale, ele era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas. Jogava-se também os restos de animais e toda espécie de imundície que tivesse. E aí, nesse Vale do Rinom, usava-se então enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Vejam que não tem nada a ver, quando fala assim, fala-se, as pessoas muitos traduzem por inferno, né? Não tem nada a ver com o inferno. Era simples assim. Era um local que se chamava Geena, lá no Vale do Rinom, fora das muralhas de Jerusalém, onde eram jogados tudo isso que eu acabei de dizer, e se usava o enxofre para ficar queimando ali, né, o tempo todo, né, para que também não se desse mau cheiro, inclusive, né. Outro exemplo no Novo Testamento é Jesus, quando estava no Getsemane, quando estava ali, né, para já ser crucificado, ele diz assim: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Também na tradução de Haroldo Dutra Dias. Jesus, então, aqui, meus queridos aprendizes do Evangelho, quis ensinar aos seus discípulos e ensinou o seguinte: não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Antes temei mais o que pode destruir no Geena, tanto a alma como o corpo. Os discípulos de Jesus entenderam muito bem essa lição. E é por isso que eles não temiam mais nada, não é? Eles seguiram em frente na sua missão, cumprindo a sua missão, sofrendo vários ataques. E eles viram Jesus ser crucificado. Mas também depois eles viram Jesus sendo ressuscitado. Então, esta para eles era a certeza da imortalidade da alma. E deste modo, então, eles deveriam prosseguir em frente na missão que lhes cabia. Assim como nós, que nos dissemos cristãos e que acreditamos na imortalidade da alma, não devemos nos impressionar com as dificuldades da vida, devemos seguir em frente. É claro que todos nós nos entristecemos com determinadas coisas, ficamos às vezes combalidos com outras, mas não devemos esmorecer totalmente e desanimar totalmente, não, devemos seguir em frente na nossa missão. Bom, mas voltando então lá, ao final de tudo isso, lá da vida dos discípulos, dos apóstolos, né, nós vamos ver que Herodes mandou degolar João Batista, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo de Tarso também foi degolado, e isso para eles representou um prêmio. Né? Nós podemos ver depois no livro, nos vários livros espíritas, quando nós temos a comunicação desses espíritos, dizendo que isso para eles foi um prêmio, porque eles sabiam que o corpo tinha finitude, mas que o espírito não. O espírito é imortal. Né? Então, como afirmou Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Corpo animal, aqui nós devemos entender como corpo físico, tá? Então, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Ou seja, se nós estamos encarnados, é porque somos espíritos ocupando um corpo material, não é? E essa tradução está
no Almeida, Revista e Corrigida também, na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Em relação à doutrina espírita, o que diz a doutrina espírita sobre tudo isso? Bom, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nós vamos aprender que há no ser encarnado 3 coisas: o corpo material, a alma e o espírito a alma, que é o espírito encarnado no corpo, e o perispírito, que é o laço que une a alma ao corpo. Entre a alma e o corpo, nós temos o perispírito. Então, a alma é o espírito encarnado. Para diferenciar alma de espírito, então, de quando está encarnado, quando está desencarnado, então Kardec chamou alma ao espírito encarnado. Quando estamos desencarnados, somos espíritos, né? E Kardec também faz essa distinção nos livros. Quando ele escreve espírito com E maiúsculo, é porque está desencarnado, tá? E quando é com E minúsculo, é porque está encarnado. Que aí, então, seria a alma, certo? Então, explicando sobre a alma, os espíritos responderam a Kardec que alma e espírito são iguais e que utilizamos o termo alma para diferenciar de encarnado ou desencarnado. Vamos ver lá o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 76, diz assim, pergunta assim Kardec aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Pergunta 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Os espíritos respondem: espírito. Simplesmente assim. E a questão 134B, Kardec pergunta aos espíritos: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, as almas não são senão os espíritos, é a mesma coisa. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então está bem claro, alma e espírito é a mesma coisa. A alma é quando estamos encarnados e somos espíritos quando estivermos desencarnados. E tem o perispírito, né? Lembra? Corpo, alma ou espírito e perispírito, né? Então, perispírito é um envoltório semimaterial, ou seja, é uma mistura de matéria com espiritual, portanto ele é semimaterial, e é o laço que prende a alma ao corpo, né? Aqui, alma, corpo, no meio, ligando um ao outro, o perispírito. Quando isso acontece, estamos encarnados, não é? Então, vamos ler o Livro dos Espíritos para nos esclarecermos melhor. Esta história do perispírito, essa definição, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do corpo físico. Quando eu desencarnar, este corpo que vocês estão vendo agora vai desaparecer, não é? Mas o espírito que conserva o perispírito continuará. O perispírito constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se, né, acidentalmente visível e até mesmo tangível. Podemos tocar, como sucede nos fenômenos das aparições. Né? Quando eu falo assim, eu estou vendo um espírito. Na verdade, eu não estou vendo um espírito, eu estou vendo o perispírito do espírito. Né? Eu desencarno e vocês falam assim, eu estou vendo o espírito da Neide. Não, vocês estão vendo o meu perispírito, porque eu, espírito, não posso me fazer visível, não é?
A matéria é muito sutil. Como o perispírito é uma matéria semimaterial, né? Uma mistura de matéria com espiritual, de material com espiritual, então ele pode se tornar visível. Então, a alma ou o espírito é imortal. Não morre com o corpo. Meus queridos, a imortalidade existe, tá bom? A imortalidade existe. No livro, tem um livro chamado Encontro Marcado, tem uma lição lá intitulada Espíritas Iniciantes, onde Emmanuel afirma que imortalidade é a essência da vida. Por que que imortalidade é a essência da vida? É porque a morte não existe. Então, a imortalidade é a essência da vida, porque diz para nós assim, ó, o corpo morre, acaba, o corpo é uma máquina perecível, chega uma hora que ela para, mas você que está ocupando aquele corpo físico continuará vivo. Isso é imortalidade. Por isso que é a essência da vida, porque se nós não tivéssemos a imortalidade, nós também pereceríamos com o corpo físico. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Que é a ideia dos materialistas, não é? Então nós os espíritas, nós que somos espíritas, temos consciência de que nós somos seres imortais. Que a nossa jornada evolutiva se dá tanto aqui na Terra como fora da Terra, como no plano espiritual. E que a alma ou espírito é imaterial e individual. Nada de panteísmo aqui, nada de achar que a gente se junta ao todo universal. Eu tive os meus erros aqui na Terra e quando desencarno junto com aquela pessoa que foi um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá e nos tornamos uma coisa só. Não, cada um é responsável pelos seus atos, não é? Então, nós temos essa individualidade, nada de panteísmo aqui. E afirma Allan Kardec que para os espiritualistas a alma é um ser moral, então, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte, como já dissemos. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, é o que pensam a maioria das pessoas. Porque sobre um nome ou outro, a ideia de ser, desse ser que sobrevive ao corpo, se encontra em estado de crença instintiva. Nós temos esse instinto de que nós vamos continuar. É muito difícil, penso eu, ser materialista, achar que tudo acaba quando se morre, não é? Então, como que ficariam as coisas, não é? Então, todos nós temos e devemos deixar aflorar esse nosso instinto da imortalidade, né? Então, todos nós temos, então, em estado latente, essa crença instintiva e independente de qualquer ensinamento entre todos os povos sobre a imortalidade. Qualquer que seja o grau de civilização, de educação, esse instinto da imortalidade faz parte da gente e nós devemos deixar aflorar. Então, essa doutrina para a qual a alma é causa, a alma não é efeito, é a doutrina dos espiritualistas, é a nossa doutrina. Então, mas por que os que acreditam na imortalidade da alma temem a morte? Eu temo a morte? Você teme a morte? Muitos de nós tememos a morte. Por quê? Se nós acreditamos na imortalidade da alma. Principalmente os espíritos, né, que acreditam na reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação. Por que tememos a morte? O espírita não deve temer a morte, porque ele sabe que a vida continua depois da carne, terminada da carne, encerrado o seu trabalho, a sua tarefa de receber o espírito. Nós devemos nos preocupar como será a nossa vida no plano espiritual, porque esta vida nossa no plano espiritual depende unicamente da nossa trajetória aqui na Terra. Quando nós estamos habitando um corpo de carne, o corpo de carne vai para o túmulo, né? E vai acontecer tudo o que nós já sabemos com aquele corpo de carne. Mas o espírito que vive, o que será feito dele, que moradia ele vai ter, vai depender dos atos que cometeu aqui na Terra, de toda a sua trajetória aqui na Terra. Então, para o espiritismo, a vida espiritual é a vida normal,
A vida corpórea é apenas uma fase temporária em que o espírito se reveste de um envoltório material, de um corpo de carne, né? E de que se despede, então, por ocasião da morte. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso, todos nós. Então, aqueles que praticam o bem evoluem rapidamente, vão para uma morada mais feliz, né? Aqueles que não praticam o bem arcarão com as consequências daquilo que houverem feito. Então, aqueles que praticam o mal, eles vão receber novas oportunidades de melhoria, sim, porque Deus é Pai de amor e bondade. Então, eles terão inúmeras encarnações, quantas forem necessárias. Nós teremos várias encarnações, quantas se fizerem necessárias. Meus queridos, a imortalidade da alma é um fato concreto. Não tenhamos dúvida disso. É uma bênção que Deus nos concede. É uma bênção, sim, que Deus nos concede para a ascensão da alma rumo ao Criador. É uma das mais importantes revelações para a humanidade, a questão da imortalidade, pois através dela nós asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos nós estamos destinados. Todos nós estamos destinados à felicidade, Deus nos criou para sermos felizes, e todos nós nos destinamos à perfeição. Erramos na encarnação, voltaremos em outra encarnação, porque o espírito é imortal. O que perece é o corpo carnal. Tenhamos sempre isso em mente. Acreditemos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e sigamos em frente, praticando o melhor bem que pudermos. Somos aprendizes do Evangelho, que possamos então aprender e a colocar em execução, porque o importante é isso, é vivenciar os ensinamentos que nós aprendemos. Um dia após outro, vamos nos esforçando neste aprendizado e na execução deste aprendizado. Que Jesus nos abençoe a todos, paz e luz a todos vocês, e até uma próxima oportunidade, quando então nos reencontraremos para refletirmos sobre um outro tema. Paz e luz.